Olá, meu nome é Pablo Vilaça, eu sou crítico de cinema e diretor do site Cinema em Cena e, como eu fiz na semana passada, vou comentar hoje o novo episódio de Westworld, o segundo episódio da segunda temporada, que é um episódio muito bom. Gostei muito do episódio. Ele, em termos de surpresa, de envolvimento, de atmosfera, ele continua fazendo jus à primeira temporada e ao primeiro episódio. O que perde-se um pouquinho talvez aqui seja o choque, porque o primeiro episódio dessa temporada trazia... a gente ia descobrindo elementos novos da história, linhas cronológicas novas, descobrindo onde os personagens estavam, e agora a gente perde um pouco dessa novidade. Mas o que também é interessante, porque isso acaba sendo substituído pela clareza maior sobre para onde a história está caminhando, e que já fica bem mais claro nesse segundo episódio. De um ponto de vista estrutural, tem uma coisa que já está ficando bem clara, de novo, é só o segundo episódio, não sei se vai manter ao longo da temporada, mas nesse episódio, a mesma estrutura de flashbacks para ilustrar o esclarecimento do protagonista é utilizado. O que eu quero dizer com isso? No primeiro episódio passado, que era protagonizado pelo Bernard, eu até comentei que ele era o protagonista ali, mas eu não sabia se ele ia se manter o protagonista. Nesse segundo episódio, o protagonismo já volta para Dolores. Mas, se no primeiro episódio nós vimos pequenos e rápidos flashes de lembranças do Bernard, né, com fades e fades in, fades out, fade in, fade out, para a gente ver pontos de lembrança dele, isso também é feito no segundo episódio, mas agora com a Dolores. Então, esse tipo de estrutura de flashback breve, rápido, mostrando flashes de lembrança, talvez se mantenha como estrutura fixa ao longo da temporada, independente do personagem. Eu, inclusive, começo até a questionar se de repente nós vamos ter um protagonista por episódio, se o próximo vai ser a Maeve, enfim. Mas o que interessa é que nesse episódio, além dessa estrutura ser adotada, que é a mesma do episódio passado, uma outra linha cronológica se revela. No primeiro episódio a gente tinha o passado mais distante, com o Arnold conversando com a Dolores. Nós tínhamos o logo após o final da primeira temporada, né, o pós-evolução, com a Dolores perseguindo os convidados do parque. E nós tínhamos uma linha 2 semanas depois. Nesse segundo episódio, essa segunda linha, né, 2 semanas depois, terceira linha, desapareceu. Nós temos o logo após a Revolução, a gente continua acompanhando a Dolores, o Homem de Preto, logo na consequência da Revolução dos androides, mas uma outra linha cronológica introduzida aqui, que é uma linha cronológica que acontece depois dos flashbacks da primeira temporada. Para deixar bem claro, a gente volta a acompanhar o William, né, que viria a se tornar um Homem de Preto, depois que ele deixa o parque. Depois que ele volta para a sua empresa e vai convencer o sogro a investir no parque. O sogro, aliás, que é vivido numa ponta pelo Peter Mullan, que é ator e diretor sensacional, e também, aliás, tem uma outra ponta nesse episódio do Giancarlo Esposito, né, o Gus Fring, do Breaking Bad. Então são 2 pontas bem interessantes, bem marcantes e importantes na narrativa desse segundo episódio, pelo menos. E é aí que eu digo que as coisas começam a ficar claras. Ao alternar entre esse passado de novo do parque, e que eu acho legal que eles conseguiram trazer o Jimmy Simpson, que é o William, né, de volta para essa temporada, a gente achou que o papel dele já tinha acabado, tinha encerrado na primeira, mas o papel dele e o papel do Homem de Preto, na linha cronológica mais adiantada, e o da Dolores, continuam se entrecruzando a ponto de que eu acredito, nesse momento, que os caminhos do Homem de Preto e da Dolores vão se cruzar, porque os dois parecem estar em busca do mesmo objetivo. Não preciso nem dizer que tem aqui spoilers, e não só spoilers, mas tem, sei lá, teorias que, se forem comprovadas, são spoilers, se não forem, é só para rir mesmo depois, quando a temporada terminar, falar, não sabia de nada. Mas eles estão procurando, aparentemente, a mesma localização, o Homem de Preto e a Dolores, que é algo que pode destruir, vamos dizer assim, uma parte do parque, ou talvez parte dos androides, eu não sei, mas que obviamente tem algo a ver com aquele tanto de corpos que estavam ali flutuando no final do primeiro episódio. E é óbvio que eles vão encontrar em algum momento, e talvez esse momento seja o retorno nessa linha cronológica mais adiantada que nós vimos no primeiro episódio das 2 semanas depois. Em termos de estrutura, esses saltos de um para o outro continuam a ser bem fluidos, bem interessantes, a gente percebe como um informa o outro, a gente está numa dúvida em relação a algo aqui que logo é esclarecido. Esses flashbacks fecham uma dúvida da primeira temporada, que para mim, sinceramente, não era dúvida, mas muita gente questionava o que aconteceu lá com o cunhado do William, que a gente vê pela última vez cavalgando nu em direção ao nada. Isso para mim era muito óbvio que eles iam recuperar o cara, achar o cara e levar ele embora, ele não ia morrer. E aqui a gente vê ele de volta, ele marcado por aquelas experiências, se sentindo deixado de lado.
E o que é interessante aqui, eu acho até engraçado, eu fui até um pouco simplista na hora de falar da outra linha cronológica, porque essa linha cronológica que é o flashback envolvendo o William, na verdade são duas. A gente percebe primeiro o antes da criação, da inauguração do parque e o depois da inauguração do parque. E aqui nós temos um outro elemento que é introduzido, muito importante, que vai ter um papel obviamente fundamental na segunda temporada, além desse, né, de para onde eles estão caminhando, que tem algo lá, uma arma, alguma coisa, que é o fato de que existe um propósito por trás do parque como um todo. O parque não é só algo para as pessoas irem e extravasarem os seus impulsos mais primitivos. Aliás, tem uma frase sensacional, uma fala sensacional no segundo episódio, quando o próprio William diz que o parque é um lugar onde as pessoas podem se esconder de Deus, escondido de Deus, eles podem fazer o que eles quiserem ali. Mas, assim como já tinha sido sugerido no primeiro episódio, a corporação estava acumulando dados sobre as experiências dos visitantes. Com que propósito, não sabemos, mas isso agora fica claro, que aliás é o propósito maior por trás do investimento da corporação no parque, é coletar esses dados. Para que eles vão ser utilizados, nós ainda vamos descobrir. Mas é interessante porque é um mistério a mais que é introduzido, e um mistério que pode ser bem relevante, porque dá uma justificativa geral para que a Delos, essa corporação tão sinistra aparentemente, ela mantenha esses dados arquivados das experiências dos visitantes. Então, a série está caminhando para já deu alguns indicativos de para onde ela está caminhando, é muito fluida, a direção de arte volta a estabelecer de uma maneira mais sutil como o parque é localizado na Ásia, né? Quando a gente vê no início do episódio o Arnold caminhando com a Dolores, você percebe no cenário que a gente está numa cidade oriental. E se isso vai desempenhar um papel ou não, não sei. Mas eu acho muito improvável que eles introduzissem esse elemento específico sem ter algo planejado para ele. Enfim, foi um episódio muito bom, que desperta a curiosidade. Mais uma vez, volta daquela frustração de ter que esperar uma semana. Aliás, nem uma semana, não sei como é que eu vou fazer, inclusive porque domingo na segunda começa o Festival de Cannes. Eu vou tentar manter esses vídeos, e aí não com a qualidade com que o Luca está produzindo os vídeos, eu vou ter que fazer no celular provavelmente, e se eu conseguir assistir de lá. Mas se eu não conseguir, eu acho que eu vou ter que largar o festival no meio, porque essa temporada de Westworld está me empolgando. E é isso. Um grande abraço e boas séries.